O nosso entrevistado agora sobre esse assunto é o professor de Relações Internacionais, Carlos Pódio, do Berea College do Kentucky, nos Estados Unidos. Tudo bem, professor? Como sempre, muito obrigado pela gentileza por nos atender. Tudo bom, Thiago? Boa noite. Prazer conversar com você. Quem nos assiste aí, nos ouve pela Jovem Pan. Prazer é nosso. Bom, nós falamos muito sobre tarifaço, sobre as próprias sanções contra os ministros da Suprema Corte, assim que essas decisões foram tomadas pelo governo americano. Mas essa reação do Itamaraty, dizendo que as relações entre os dois países já estão praticamente normalizadas, é algo correto já de se fazer essa avaliação? Ou, em se tratando de Donald Trump, tudo ainda é possível? Eu acho que, na verdade, as respostas para as duas perguntas que você fez é sim, né? Por um lado, faz sentido celebrar em certa medida, e eu acho que isso é algo que a gente está observando, uma certa volta à normalidade, né? O que a gente viu recentemente do Donald Trump impondo tarifas ao Brasil, executando a Lei Magnitsky, que foi o primeiro país democrático que sofreu a aplicação dessa lei pelos Estados Unidos, e é um país que tem um histórico de amizade com os Estados Unidos, né? 200 anos de história, sem grandes rompimentos, um país que esteve ao lado dos Estados Unidos, por exemplo, nas duas guerras mundiais, então, portanto, tem aí um histórico de bastante proximidade, né? E o povo brasileiro, que em certa medida, as pesquisas mostram isso claramente, é um povo que tem uma visão positiva dos Estados Unidos. Então a gente estava num quadro de anormalidade, né? Quando a gente estava observando aquele que foi o pior período da história das relações entre Brasil e Estados Unidos, quando Donald Trump chegou a chamar o Brasil de ameaça. Então agora, em certa medida, o que a gente verifica é uma volta à normalidade. Mas o outro pedaço da sua pergunta em se tratando de Donald Trump, é claro que tudo pode acontecer. Donald Trump, a gente sabe que é alguém que é muito personalista e por essa razão é que essa estratégia, né, da família Bolsonaro de você confiar muito no Donald Trump sempre se provou uma estratégia equivocada, porque o Donald Trump não é alguém que tem nenhum tipo de lealdade pessoal e sequer tem algum tipo de ideologia, ou seja, a única justificativa para o Trump manter essas tarifas e as sanções ao Alexandre de Moraes era o elemento ideológico, que não é o Donald Trump, né? Quando ele viu que o preço da carne começou a subir, o preço do café começou a subir, a ideologia ficou em segundo, terceiro plano. Ele tem uma visão muito pragmática nesse sentido, tem uma visão muito daquilo que ele enxerga como vencedores e perdedores. Ele começou a enxergar no Bolsonaro alguém que ele não associava à figura do vencedor. E o Donald Trump tem muito essa questão simbólica importante. Então, desde o começo estava claro que essa não seria uma aposta muito segura, né, dessa diplomacia paralela que a gente viu acontecer, e há uma certa volta à normalidade. Agora, é claro, em se tratando de Donald Trump, que gosta muito de mistério, de segredo, né, um reality show, né, de mudar, de fazer grandes voltas, tudo pode acontecer, mas não vejo, de novo, dado esse quadro, né, de aumento de preço nos Estados Unidos, e o Donald Trump falando muito sobre a questão da carne, principalmente, do café também, não vejo como um quadro em que isso pode se reverter no curto prazo, pelo menos. Professor, aqui ao meu lado, Denise Campos de Toledo. Denise. Pódio, boa noite. Satisfação em conversar com você direto dos Estados Unidos. Eu queria complementar um pouco essa questão do Thiago, mas sobre outros aspectos. Do ponto de vista da diplomacia, você tem falado muito que o Brasil teria encontrado a forma de conversar com o Trump, de negociar, porque o Brasil não fez concessões, o Brasil não pediu desculpas, não cedeu demais. Claro que tinha postura política, jurídica que não poderia de forma alguma ceder aquela primeira pressão de Trump por mudanças no andamento do julgamento da trama golpista, mas eu queria saber se o Brasil lidou de uma forma correta ou se Trump teria ainda outros interesses, porque de começo também se falou do interesse dele em relação às terras raras, que o Brasil agora começa a definir uma legislação mais específica, tem a questão das Big Techs, que também havia divergências entre os dois países, foi uma condição interna, uma aposta que talvez o presidente Lula, ele possa ser melhor em termos de andamento político do que o grupo que ele estava defendendo? Denise, prazer conversar com você aqui de novo, agora aqui na Jovem Pan novamente. Eu acho que a aposta que o governo Lula fez acabou se provando isso. Estamos vendo os resultados disso, uma aposta acertada. Ou seja, quando o Trump coloca essas tarifas contra o Brasil, faz essas sanções contra o Brasil chegou a discutir, poderia ter
aplicado medidas retaliatórias aos Estados Unidos, né? Estava perfeitamente dentro das possibilidades que o Brasil poderia ter feito. No entanto, optou por não aplicá-las, né? A escolha do governo brasileiro foi uma escolha pela aposta na paciência, né? Então teve esse elemento da paciência, não aplicação de sanções, ou seja, não jogou mais lenha nesta fogueira, né? Sabendo que o Donald Trump, como você falou, entendendo um pouco como funciona, como opera o Donald Trump, ele tem uma abordagem muito personalista da política, e houve uma construção, aí houve uma conjunção de fatores, né? Por um lado, uma construção nos bastidores, né? Que foi importante, uma costura importante da diplomacia brasileira, do vice-presidente Geraldo Alckmin e outras figuras, e houve um elemento fortuito, que foi o encontro na ONU. Não podemos deixar isso de lado, ou seja, não foi um detalhe aquilo, né? É claro que, como disse, teve toda essa construção anterior, mas houve aquele elemento fortuito. O Donald Trump é alguém que trabalha muito nessa questão, como disse, do personalismo. Ele poderia não ir com a cara do Lula, e isso é uma questão que a gente, infelizmente, tem que levar em conta quando se trata do Donald Trump. Ele é alguém que não pensa muito em relação apenas entre estados, né? Não tem uma visão muito institucional da presidência, mas também tem uma relação muito pessoal, né? O que as pessoas fazem por ele, como elas a tratam, né? E acabou, como ficou famosamente repetido diversas vezes pela imprensa, e tanto pelo Trump quanto pelo Lula, tendo uma química ali, né? Então teve este elemento também, né? Então a conjunção desses dois fatores, né? Uma certa paciência, estratégia da diplomacia brasileira e aquele encontro na Assembleia Geral da ONU, eu acho que criaram aí o ambiente propício. E, claro, as pressões que o Donald Trump começou a sofrer domesticamente, né? Quer dizer, o grande elemento, hoje as pesquisas claramente mostram que o Trump tem uma aprovação muito baixa no que concerne a economia. O americano médio está cansado da inflação, do aumento de preços, e essas tarifas do Donald Trump não têm contribuído para baixar o preço, e pelo contrário, né? Principalmente no caso do Brasil, como disse, produtos como café e carne, né? Hoje mesmo eu fui aqui no supermercado aqui nos Estados Unidos, não consegui comprar carne, porque o preço realmente está muito alto, né? Então, isto tem pressionado muito o Donald Trump. E ele mesmo chegou a dizer diversas vezes, não, nós estamos cuidando disso, agora eu cuidei da questão da carne. O que ele quis dizer com isso? Quis dizer que agora eu tirei as tarifas do Brasil, e acho que isso deve eventualmente levar a algum tipo de diminuição no preço da carne. Então essa pressão doméstica, né? Então a conjunção da pressão doméstica, a conjunção de uma construção da diplomacia brasileira e a sorte, esse elemento fortuito desse encontro na ONU, isto permitiu aí uma conjunção aí de fatores que levou a esse resultado que a gente tem visto agora. Professor Pódio, mais perguntas? Agora a Dora Kramer. Dora? Boa noite, professor. Olha só, como o governo americano não deu as razões, não explicitou as razões ou a razão pela qual suspendeu essas sanções, surgiram várias especulações, cada um tem uma tese. Na sua visão, o que isso foi decorrência do pragmatismo, para resumir, do pragmatismo do Trump, tá certo? Viu que ali não obteria nenhuma vantagem, ao contrário, só desvantagem, então resolveu caminhar por essa via. Por esse raciocínio, então a gente pode imaginar que outras sanções aplicadas a outras autoridades e até a ministros do Supremo Tribunal Federal, como cancelamento de vistos, também serão suspensas? Boa noite, Dora. Eu acho que a gente pode, sim, esperar isso. Existe uma pressão do governo brasileiro para a suspensão dessas sanções, e a gente precisa entender, quer dizer, essas sanções foram colocadas, é interessante, agora nós estamos usando a palavra sanção, né, que é uma questão que eu havia falado lá no começo, ou seja, isso que o Trump está fazendo contra o Brasil não é aumentar a tarifa, é claramente um elemento de sanção, ou seja, uma ferramenta econômica para gerar um tipo de pressão política. E a aplicação da lei Magnitsky, essas outras ferramentas que você citou, a punição a outros indivíduos do judiciário brasileiro, isso tudo provou-se que não foi uma decisão técnica do governo norte-americano. Ainda que exista, veja, não estou aqui defendendo a postura do Alexandre de Moraes, etc. Existam críticas, é verdade, mas enfim, não acredito que seja o Alexandre de Moraes o principal problema no mundo hoje para os Estados Unidos aplicar esta legislação em particular, né? Então não me parece que, acho que isso é
bastante claro que não foi uma aplicação técnica dessa legislação. Como não foi uma aplicação técnica, foi uma aplicação política, no que muda o contexto político, eles retiram essa legislação, né? Resolveram retirar meio que na calada da noite, usaram um pouco essa desculpa de que a aprovação da dosimetria pelo Congresso Nacional, né, tentando construir um pouco essa narrativa de que há uma certa justificativa para isso, quando na verdade o que mudou foi o contexto político. Donald Trump mudou de ideia e, como muitas outras coisas que a gente vê no governo Donald Trump, ele pode mudar de ideia de uma hora para outra, a depender daquilo que ele acha que é mais benéfico para si próprio, né? Então acho que vai muito depender de quanto que o governo brasileiro vai pressionar para a retirada destas outras sanções. Eu acho perfeitamente possível que elas aconteçam e vão acontecer de forma talvez um pouco discreta do governo norte-americano, mas eu acho que abre-se a possibilidade de que isso aconteça em relação às demais sanções, certamente. Cristiano Vilela, sua pergunta. Professor, boa noite. Professor, o senhor colocou bem agora sobre essa postura de Donald Trump, que recua, né, bastante ao longo desses 10, quase 11 meses de governo. Não foram poucos os recuos e as mudanças de posicionamento por parte do presidente americano. Agora, por outro lado, também é uma figura política muito maiúscula, muito firme, muito afirmativa. Talvez esse posicionamento acabe confrontando um pouco, sendo dois posicionamentos que não caberiam na mesma pessoa. Na sua avaliação, esse tipo de postura vem contribuindo talvez para uma perda de prestígio, uma perda de força política por parte do presidente americano? Boa noite, Cristiano. Eu acho que a gente tem visto esta perda de força política que você fala, tem sido muito claro nos Estados Unidos do ponto de vista doméstico, por exemplo, né? A gente tem visto um certo racha dentro da base trumpista, né? E quanto mais tempo permanecer a questão econômica, quanto mais tempo a aprovação do Trump permanecer baixa, se houver uma recuperação, é claro que isso pode mudar rapidamente, mas a gente tem visto esse racha, ele pode aumentar cada vez mais, né? Então, por exemplo, você teve, para ficar num exemplo doméstico, né, o Donald Trump ele tem pressionado muito para vários estados nos Estados Unidos refazerem os seus mapas eleitorais para poder favorecer o partido do Trump, os republicanos, nas próximas eleições legislativas, né? E nós tivemos agora o estado de Indiana, que é um estado dominado por republicanos, que se recusaram a fazer esse jogo do Donald Trump, mesmo sendo muito pressionados, né? E o Donald Trump ele chegou a ameaçar o estado de Indiana a cortar os benefícios federais e subsídios, etc., né? Então, o que eu estou citando esse exemplo, porque isso indica que essa política do bullying do Donald Trump, ela está um pouco cansando, né? Há certos limites, né? Então está cansando do ponto de vista doméstico, e eu acho que está cansando também dos aliados norte-americanos, né? Como, por exemplo, Europa, Canadá e outros países que têm um pouco se cansado dessa abordagem do Donald Trump. E essa postura que o Trump tem utilizado, que é uma postura muito pouco institucional e muito pessoal, e portanto, muitas vezes variando, né, de postura de um lado para o outro, isto tem gerado, sim, uma perda de credibilidade dos Estados Unidos, uma perda de prestígio. Há uma série de pesquisas que indicam que a popularidade dos Estados Unidos vem caindo ao redor do mundo. Você tinha dois países dois grandes países. Você olha o mapa dos países que, por exemplo, quem tem maior aprovação, Estados Unidos ou China, né? Você olha o mapa, a China tem ultrapassado os Estados Unidos em diversos países, né? Havia dois países que tinham uma postura muito positiva com relação aos Estados Unidos. Eram o Brasil e a Índia, dois grandes países, duas grandes democracias, né? Só que o Trump colocou tarifa de 50% nos dois países. E isso mudou a percepção de Índia e de Brasil, né? Há pesquisas que mostram isso, com relação ao que se vê dos Estados Unidos. Então há uma perda de credibilidade que me parece muito clara, mas cujos os desenhos aí de longo prazo ainda não estão claros. Mas aquela história de quando você quebra um vaso, né? Você pode até colar o vaso de novo, mas você vai ver as rachaduras, os caquinhos, alguns caquinhos ficam de fora, não é o mesmo vaso que era antes de se espatifar no chão. E é um pouco isso que a gente está vendo com a credibilidade norte-americana.
E rapidamente, professor, para concluir, Denise, mais uma questão. Denise. Hoje é o seguinte, nós falávamos antes da questão diplomática, da postura do governo Trump, agora alguns assessores dele têm puxado ainda para a questão política. Aqui no Brasil, a oposição fez uma leitura diferente, que Trump estaria agora apostando na anistia, inclusive alguns assessores dele trocam a palavra dosimetria por anistia, e houve declarações do Christopher Landau, que é subsecretário de Estado dos Estados Unidos, postadas no X, em que ele fala que os Estados Unidos têm expressado preocupação com esforços para usar o processo judicial como arma para instrumentalizar as diferenças políticas no Brasil e, portanto, saúdam o projeto de lei aprovado pela Câmara do Congresso Brasileiro como um primeiro passo para combater esses abusos. Finalmente, estamos vendo o início de um caminho para melhorar nossas relações. Há uma postura diferente de assessores de Trump, do próprio presidente, em relação a essa questão, ou pode ter mesmo essa motivação política por trás dessa decisão dele, que não teve explicações maiores? Olha, Denise, esse post que você faz referência, ele claramente é o governo americano e os assessores do Donald Trump começando a arrumar uma desculpa para justificar aquilo que já havia sido decidido, né? Os Estados Unidos já haviam decidido retirar as sanções ao Alexandre de Moraes. Isso já estava decidido. Precisavam de uma desculpa. Então, o que fez o assessor Donald Trump nesse post que você se refere foi fazer referência a esse voto no Senado para dar essa desculpa para dizer que aquilo seria votado. Você olha, inclusive, os comentários que foram feitos nesse post de apoiadores do presidente Bolsonaro, eles falam, não, olha, não é bem assim, ainda tem problemas, etc. Mas esse post ele foi escrito justamente para começar a preparar o terreno para a decisão que foi tomada horas depois, né? Para dizer, olha, então não, agora estamos satisfeitos, já que foi votado aquilo, podemos tirar. Foi uma forma, assim, de você justificar uma escolha que já estava previamente tomada, né? Não vejo aí uma grande mudança de postura, não vejo que essa declaração significa alguma grande mudança de postura, uma pressão. Eu acho que o Brasil, os Estados Unidos não liga muito para o que acontece no Brasil, eles já não estão mais preocupados muito com Bolsonaro. Isso me parece algo que já está muito claro, já está equacionado, e a gente viu aí que basicamente que foi uma manifestação que foi basicamente uma desculpa para justificar uma decisão que já estava tomada. Professor Carlos Gustavo Pódio, do Kentucky, nos Estados Unidos, do Berea College, professor de Relações Internacionais, muito obrigado mais uma vez pela gentileza de nos atender. Um bom fim de semana, até a próxima, um abraço ao senhor. Obrigado, Thiago, boa noite a todos.